Caros irmãos e irmãs, muita paz a todos, que Jesus nos ilumine e abençoe. Inicialmente, agradecemos a direção da casa pela gentileza do convite e queremos agradecer também os organizadores do Clube do Livro Espírita, que colocaram o nosso livrinho aí no clube neste mês, informando que fazemos votos que o livro tenha utilidade e que a colaboração financeira é da USE, porque a responsável pela edição do livro é a USE, a quem cabe todos os direitos sobre essa publicação. Inicialmente, nós dizemos uma palavra sobre o livro, porque quando nos foi feito o convite, disse que o motivo era esse, a gente estar presente por esse fato. Nós não temos pretensão a escritor, jamais pensamos em escrever um livro ou livros. O que acontece é que nós colaboramos com o Verdade e Luz, o jornal da USE, durante um bom tempo, e atualmente a direção da USE achou por bem fazer esse livro. Achou que o material era aproveitável e também funciona como alguma contribuição financeira mesmo para as atividades da USE. A princípio nós relutamos, achávamos que o livro deveria enfeixar artigos de diversos colaboradores do jornal, mas por motivos lá que os que decidiram sobre o assunto preferiram fazer assim. Nós fomos responsáveis durante uns 10 ou 12 anos pela coluna no Verdade e Luz do aspecto religioso da doutrina espírita. Por volta de 96 até 2005, 2006, por aí, no início o jornal ele tinha 3 sessões fixas. Uma abordava o aspecto científico da doutrina, outra o aspecto filosófico e tinha uma do aspecto religioso. E o companheiro que fazia as matérias para o aspecto religioso não pôde continuar fazendo, então coube a nós dar a continuidade naquele trabalho. E por isso nós ficamos ali um bom tempo encarregado disso. Então, se tem algum mérito o livro, não é tanto de minha autoria, são pelas transcrições, porque nós enfeixamos nos determinados assuntos e transcrevemos de vários livros, de Emmanuel, de Kardec, de livros da doutrina, genuinamente espíritas, e assim o livro foi constituído. Nós esperamos que seja útil para quem levar o livro aí no Clube do Livro. Feito isto, vamos falar alguma coisa sobre essa questão, né, sobre o aspecto religioso da doutrina ou sobre a moral espírita. O espiritismo, nós sabemos, ele tem os seus princípios fundamentais. E entre os princípios fundamentais, embora não esteja relacionado nos locais onde Kardec relacionou os princípios fundamentais da doutrina, mas ele deixou muito claro que a moral espírita era a mesma moral cristã. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Sede Perfeitos, depois que Allan Kardec relaciona os caracteres do homem de bem, no item 4 ele diz que o Espiritismo, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, praticado, leva àqueles resultados, ou seja, aquelas características do homem de bem. E diz que a moral espírita
E a moral cristã é a mesma. Que o Espiritismo apenas facilita a compreensão dos ensinos de Jesus e a prática dos seus ensinos. O Espiritismo facilita a compreensão da moral cristã e ajuda na sua utilização pelas criaturas. É um aspecto realmente interessante, porque se faz muita confusão a respeito disso. Nós, cristãos das várias escolas, espíritas, católicos, evangélicos, nós afirmamos que acreditamos na imortalidade, que cremos em Deus, mas não vivemos de uma maneira muito coerente com essas crenças, porque nós nos deixamos influenciar muito pelo materialismo, por esse aspecto que nós damos uma preferência muito grande para as questões da vida transitória, da vida material. E Jesus insiste muito na vida espiritual, na imortalidade, e os seus ensinos de perdão, de tolerância, de auxílio mútuo, de crença em Deus, de justiça divina. Realmente a compreensão da imortalidade e do processo evolutivo através da reencarnação é muito importante para nós entendermos os ensinos de Jesus. Nós ainda percebemos recentemente, por ocasião da chamada Semana Santa, entrevistas com líderes religiosos de diversas escolas cristãs, se enfatizava muito o sofrimento de Jesus, a paixão de Jesus, e se acentuava de que tudo aquilo é porque Jesus nos ama, e ficamos muito nisso, que Jesus nos ama, e nós ficamos esperando receber o auxílio espiritual, sermos beneficiados por esse amor, e não pensamos muito na contrapartida, ou seja, naquilo que Jesus espera de nós. E ele é muito claro no Evangelho, em várias passagens. Ele diz que quem quiser segui-lo, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E as suas parábolas, os seus ensinos, ficam muito claros, a gente passa a entender perfeitamente, inclusive, vários aspectos da nossa vida à luz da doutrina espírita. Mas mesmo nós espíritas, muitas vezes nós preferimos deixar esta moral um pouco de lado. Allan Kardec mesmo comenta nesse mesmo capítulo 17, nesse item 4, ele diz que o espírita imperfeito fica muito interessado em receber novos ensinamentos dos espíritos, sem cogitar se ele já se fez digno de receber tais ensinos, se ele já está praticando, aplicando aquilo que ele já entendeu, e que ele fica muito mais interessado em receber os favores do Cristo do que fazer aquilo que Jesus ensinou. Então, a Kardec chama esses de espíritas imperfeitos. E diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que se esforça para aplicar os ensinamentos de Jesus. Nós espíritas entendemos que ao longo do tempo, nesses 2000 anos passados, nós, os seres humanos, fomos acomodando bastante o cristianismo aos nossos interesses, às nossas conveniências. Huberto Roden, que foi sacerdote durante 30 anos, um filósofo, um sábio, escritor, escreveu dezenas de livros sobre o cristianismo. A certa altura, ele deixou a igreja, se tornou um livre pensador,
Ele não se tornou espírita, ele era um livre pensador, mas ele dizia que se arrumou uma maneira que era uma verdadeira pichincha para as pessoas ganhar a salvação, porque nós vivemos assim muito mais atrás das coisas transitórias do mundo do que na busca do reino de Deus, conforme Jesus nos ensinou, e depois, através de determinadas práticas religiosas, a criatura se salva. Então, ele chamava isso de uma pichincha, ficava muito fácil. Então, vamos refletir um pouquinho sobre as consequências da imortalidade. A gente sabendo que a vida continua, porque agora não é só uma crença, não é uma hipótese, não é uma fé, é uma certeza. Nós espíritas, pela manifestação dos espíritos, os espíritos sempre manifestaram. No Velho Testamento, na vida de Jesus, no Novo Testamento, está repleto de fenômenos espíritas, embora com outros nomes, são os anjos, são os santos, ou espíritos imundos, às vezes chamados de demônios, que são seres incorpóreos, mas são manifestações dos seres espirituais. Mas com a doutrina espírita, nós passamos a ter uma informação muito mais clara sobre a vida no mundo espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre o que acontece conosco após a morte do corpo físico. Então, nós temos razões para orientar de uma maneira diferente o nosso modo de ser. E a questão desse processo evolutivo, porque sem a reencarnação também, a vida humana, as nossas vidas, por esse pequeno período que vai do berço ao túmulo, não se explica, né? Não se concilia o que acontece conosco com os atributos de Deus. Jesus nos fala que Deus é a sabedoria, nós sabemos, a sabedoria, a bondade e a justiça. Mas por que nós lutamos com situações tão diferentes, tão desiguais, né? Se nós não admitirmos a pré-existência e a sobrevivência, o processo evolutivo, assim, por um processo muito mais longo, que nós vamos realizando ao longo do tempo, desenvolvendo as faculdades que o Pai depositou em nós, nós não temos como entender. Agora, com a doutrina espírita, nós passamos a saber que cada um de nós está num patamar evolutivo. Allan Kardec chamava isso de maturidade do senso moral. E ele até dizia que aqueles que se tornavam espíritas, tinha uns que se beneficiavam com os resultados, se tornavam mais felizes, se libertavam, passavam a aplicar os ensinos, e outros já não conseguiam, tinham dificuldades. Então diziam, é uma questão de maturidade do senso moral, a culpa não é da doutrina, que é clara, simples, acessível, e está à disposição de todos, não guarda segredo para ninguém. Mas muitos leem e não entendem. Então ele fala que é como se uma bruma dificultasse a visão das pessoas. O interesse ainda das coisas materiais é muito grande e impede a compreensão das leis divinas, impede a compreensão dos ensinos e esse melhor entendimento dos valores espirituais. Então, admitindo a evolução através da reencarnação, e lá no Evangelho, quando Kardec relaciona os caracteres do homem de bem, ele diz que o homem de bem é aquele que crê em Deus, na sua justiça, na sua perfeição, na sua sabedoria, e sabe que tudo que acontece com a permissão de Deus. No outro item ele diz a causa dos nossos sofrimentos. Ele coloca que o que acontece conosco, a causa está em nós.
Se a Terra é uma escola e nós estamos aqui em evolução, Deus não nos dá lições, recursos educativos de que nós não necessitamos. Então, quando nós passamos por dificuldades, por experiências dolorosas, ou aquilo, se não é fruto da imprudência, de falhas, de equívocos do presente, é do passado. Nem todo sofrimento é expiação, mas ele é sempre expiação ou provação, ou seja, ou missão, ou seja, é sempre para a evolução do espírito, e a causa está sempre em nós. Isso nos traz um benefício muito grande, porque nos liberta inclusive do medo. Nós passamos a entender que não estamos nas mãos dos maus, dos bandidos. Nós estamos governados pelas leis divinas. Há uma passagem no Evangelho muito interessante. Jesus está sendo julgado e Pilatos faz lá uma pergunta. E Jesus não responde. Então Pilatos diz assim: você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te mandar crucificar ou para te mandar soltar? E Jesus responde a Pilatos: governador, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Quer dizer, Pilatos estava ali cumprindo um papel, ele era um simples instrumento do mal. No uso do seu livre-arbítrio, ele se prestou a cumprir aquele papel, porque com as suas ambições políticas, com a sua ganância, com o seu interesse material, ele se prestou a ficar neutro, a lavar as mãos e deixar que uma pessoa inocente, justa, fosse condenada. Naturalmente, ele é responsável por isso, quer dizer, aquele que é instrumento do mal é responsável pelo mal de que ele é instrumento. Mas as coisas estão planejadas. No caso de Jesus, era a missão, era o ensinamento, ele materializou, ele acentuou seus ensinos através da exemplificação. Então, a moral cristã não é fácil de ser praticada realmente, porque ela pede bastante de nós. Ainda por ocasião desta despedida de Jesus, na chamada última ceia, ele percebe que os discípulos estão assim, interessados em saber quem vai ser o chefe depois dele, quem seria o primeiro. E ele informa a eles: olha, nas organizações humanas, entre os governos da Terra, existem as hierarquias, e o que tem o poder manda, e os outros têm que obedecer. Entre vocês não deve ser assim. O que quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja o servidor dos demais. Assim como o Filho do Homem, que era a maneira que ele chamava a si próprio, assim como ele não veio para ser servido, também os discípulos não deveriam procurar serem servidos, mas servir. E ele pega de uma bacia e uma toalha e lava os pés dos discípulos, mostrando que os trabalhos humildes não é só para determinadas pessoas, nós devemos fazer o trabalho a que formos chamados, que for necessário. Se sabe que naquela época as pessoas andavam a pé, estradas poeirentas, e o viajante chegava, o anfitrião mandava o empregado, o servo, lavar os pés do hóspede, do visitante. Então Jesus lava os pés dos discípulos, dizendo que ele, que era o mestre, ele fazia aquilo, e que os discípulos também deveriam fazer. E nos dá um ensinamento de que deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. Então nós vamos ver que ser cristão é desenvolver um trabalho muito grande conosco mesmo, né? Dessa busca para nos aperfeiçoarmos, porque nós vamos entendendo que nós construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade.
pela justiça divina, nós colhemos o que semeamos, ele fala no Evangelho. Então, precisamos semear o bem. Agora, nós ainda estamos muito, eu falo nós, porque a humanidade, de um modo geral, realmente está assim. É claro que nós que estamos aqui já estamos interessados em nos modificarmos, em aprendermos, em melhorarmos. Mas ainda muitas pessoas ainda ficam muito naquelas de só querer receber, sem se preocupar com essa contrapartida. Emmanuel, numa das suas páginas, ele diz, lembrando aquela historiazinha, que diz que o socorro espiritual, a graça divina ou o amparo de Deus, a misericórdia divina é como o mar, é ilimitado, mas cada um, indo pegar água no mar, pega conforme o tamanho da sua vasilha. É uma imagem que dá para entender que a gente precisa aumentar a nossa vasilha. E Emmanuel, falando sobre isso no livro, agora me fugiu o nome, não é desses 4 da Fonte Viva, não, é um outro, mas é uma página de Emmanuel. Ele diz que do rio de graças da vida, Deus coloca à nossa disposição todos os benefícios, tanto para a vida material como para a vida espiritual. Ele nos dá os seus dons, a sua misericórdia, o seu auxílio ilimitadamente. Mas cada um de nós trazemos no nosso íntimo à medida que nós instalamos. Então, se nós quisermos entender melhor as leis divinas, se nós quisermos perceber melhor, sentir melhor, vibrar num plano mais alto, se nós quisermos fortalecer a nossa fé, para nós espiritualizarmos, nós temos que nos empenharmos em praticar aquelas recomendações de Jesus, fazer o bem, que a doutrina espírita resume na prática da caridade, ou do amor. E isto aí também é fazer o bem, mas fazer o bem sem comercializar com Deus, sem espírito interesseiro, né? Fazer desinteressadamente, fazer sem vaidade, fazer com prazer, como quem está a serviço de um poder maior, agindo como simples instrumento desse poder maior nessa prática do bem, seja para atender a carência do próximo de qualquer espécie, seja uma carência material, uma carência moral, uma carência espiritual. Se nós pudermos atender a essa carência, nós ficarmos felizes pelo fato de podermos atender, de sermos instrumentos do bem, porque aquele que presta o serviço, se o bem passa por ele, ele é o primeiro beneficiado. E também a gente fazer isto sem cobrar resultados, sem exigir que a pessoa aproveite aquela colaboração nossa, aquilo que ela está recebendo, porque cada um é um mundo à parte, é a parábola do semeador. Jesus fala que o semeador sai a semear e a semente cai em solos diferentes, em diversos tipos de solo. Há aquele solo que a semente nem germina, há outro que ela é abafada pelas ervas daninhas, outro que ela germina e produz em quantidades diferentes, 30, 60, 100 por 1. Então ele diz que a semente é essa nossa contribuição, é a palavra ou a atitude boa, é a ajuda em favor do próximo, é a prática do bem. E esses solos aonde a semente cai, ele fala que são os corações humanos. Veja, aquele semeador é diferente dos outros, né? Porque ele não prepara a terra, ele não escolhe a terra. Nós não podemos escolher a terra, porque seria um pré-julgamento terrível. Nós não sabemos quem que vai responder e quem não vai responder.
E a resposta é problema da pessoa, é problema do solo. Às vezes, com uma pequena semente, o resultado vem abundante, o mérito é dela, porque ela soube aproveitar. Aquele que semeou é um instrumento. Então, se nós procurarmos servir, entendendo que o maior beneficiário somos nós mesmos, nós vamos nos transformando em servidores, e não em querer ser servido, conforme ainda acontece conosco, né? Geralmente, nós estamos muito interessados no resultado, no tama lá da cá, e aí nos interessamos às vezes ainda muito por cargos, por honrarias, a vaidade, o orgulho que ainda fala muito em nós. Então, os ensinos de Jesus nos convida a uma transformação para nós realmente irmos nos libertando destas coisas todas que nos infelicita, que são as nossas inferioridades, a nossa ignorância, o nosso atraso espiritual. A hora que o espírito vai se libertando, ele é feliz. Feliz não segundo o mundo, porque essa felicidade não é de riqueza, não é de saúde física, não é de poder, não é de honrarias do mundo transitório, mas ele é feliz pela fé fortalecida, pela sintonia com os poderes superiores da vida maior. E nós sabemos que estamos aqui na Terra para isso. Não estamos aqui na Terra com a finalidade de sermos vitoriosos aqui mesmo. A vida aqui é um meio, cujo fim é esse aperfeiçoamento espiritual. Então, vale a pena a gente pensar nisso e nós procurarmos aproveitar o tempo para caminharmos nesta direção que Jesus nos aponta no Evangelho. Que Ele nos abençoe. Obrigado. Senhor Gemiro, eu gostaria aqui de dar meu depoimento, né? É essa terra boa, em que a boa semente caiu, né? Eu costumo falar para os amigos que quando eu crescer espiritualmente, eu quero ser igual ao Senhor Gemiro, né? Porque é o homem que não está só falando. O Senhor Gemiro é este homem de bem, né? Esse bom espírita, que junto com a dona Terezinha, que está aí, sua esposa, né? São pessoas em quem a gente se espelha. E eu costumo dizer, a gente precisa ter muito cuidado, porque é difícil para a gente chegar lá, né? Quem quiser conhecer um pouco do trabalho da dona Terezinha, do Senhor Gemiro, é só dar um pulinho lá, no Obreiros do Bem, né? No Parque Ribeirão Preto. Um trabalho que é um trabalho de excelência, de referência em assistência social, em Ribeirão Preto, para aquela comunidade, quando começou uma comunidade tão carente, hoje, né, com o apoio desse casal lindo, né, se desenvolve um trabalho maravilhoso ali. Além disso, o Senhor Gemiro, eu nunca vi, eu acompanho o Senhor Gemiro desde que ele chegou em Ribeirão Preto, né? Praticamente. O senhor chegou em que ano? 77. Isso, em 77. Eu era garotinho, então já conheço o Senhor Gemiro desde criança. Eu nunca vi o Senhor Gemiro se alterar. Eu queria ser como ele. Levantar a voz, perder a paciência. Não. Sempre calmo, tranquilo. Foi presidente da nossa USE, liderou o nosso movimento espírito, sempre. É esse homem aqui, sereno, tranquilo, bom, generoso, simples, despretensioso. E quando ele fala assim, eu não tenho pretensão de escritor, mas é muito bem escrito o livro. E só coisa boa e dentro da doutrina. É uma série de artigos evangélicos publicados no jornal Verdade e Luz, que foram reunidos aqui. E com depoimentos dos amigos aqui também, no início eu dei uma olhadinha, do Meri, do Balieiro, da Vera, né? Falando isso que eu estou falando aqui, né? Que o Senhor Gemiro, ele não fala da boca para fora, ele não planta sementes de alimentos com os quais ele não se alimenta. Ele é aquele que se alimenta dessa semente que ele planta. Então eu queria deixar aqui, Senhor Gemiro, o nosso preito de gratidão, nossa admiração, nosso respeito pelo Senhor, pela dona Terezinha, que são amigos queridos, assim, da nossa família espiritual, né?
E vocês são da casa, enfim. E a casa de vocês, tá bom? Então, além de ser o lançamento do livro aqui no Allan Kardec para o clube, também é um abraço espiritual em vocês, tá bom? Para que vocês continuem sendo esse casal que dá o testemunho de uma vida cristã e exemplo para todos nós. Difícil de ser seguido, porque vocês seguem a risquinha. Mas a gente chega lá. Se não for nessa, a gente chega lá, na outra. Tá bom?